que será que é mais importante no balé? Girar? Saltar? Colocar a perna na orelha? Será que é melhor a gente trabalhar para ser uma Maria Coreva? Ou se a gente precisa trabalhar para ser uma Marianela? Como que a gente consegue interpretar cada personagem? Vamos refletir comigo o que é realmente mais importante no balé. Roda aí a vinheta. E aí, meu povo bailarinístico, eu sou a Tamires Reis e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje eu queria fazer uma reflexão com vocês. No dia 22 de junho, eu fiz um post lá no meu Instagram, Tamires Reis Personal, esse post aqui, ó. E eu fui provocada por uma seguidora. E aí eu queria trazer essa provocação aqui pra vocês, pra gente refletir um pouquinho mais, pensar um pouco mais profundamente em relação à dança. E além da provocação, eu também fui brutalmente criticada com esse post, porque disseram que eu não abordei alguns aspectos da dança, e aí eu queria justamente trazer essa reflexão aqui com vocês. Mas antes de mais nada, não se esqueça de se inscrever aqui no canal, ativar o sininho, porque toda semana tem vídeo novo contando minha trajetória, contando sobre performance, explicando ferramentas, tem treino também, tem dica, tudo que vocês quiserem para vocês terem uma carreira de dança mais bonita, mas também menos lesiva. Bom, então eu vou ler alguns trechos do post para vocês, para contextualizar. O texto começa assim, ó, vou ler aqui na cola. Metade das pessoas que me procuram falam que querem melhorar a flexibilidade no balé, que querem subir as pernas e que querem ser mais rasgadas. A outra metade quer tratar lesão, fortalecer porque já se machucaram. E então eu questiono, onde estão os bailarinos que querem dançar pelo prazer da dança? E aí vem o primeiro ponto que eu gostaria de fazer essa reflexão com vocês. Tá tão enraizado no balé aquela figura da sapatilha ensanguentada, daquelas pessoas que ficam horas ensaiando e aquele suor escorrendo e não sei o que, aquele esforço, aquela coisa de no pain, no gain. E aí eu pergunto, será que a dança precisa ser só isso? Será que para você ser profissional você precisa se submeter a esse tipo de sofrimento? Sério mesmo? Será que para você ter uma carreira consolidada, você precisa ter X cirurgias, você precisa ter passado horas na fisioterapia, você precisa ter alguma lesão no quadril, algum desconforto, sentir aula com dor? Sabe aquelas pessoas que chegam na barra e já fica assim, ah, nossa, meu ombro, e que não sei o que. Será que realmente a gente precisa fazer só isso? Eu sinceramente eu tenho medo de pensar assim, porque eu vejo muito, tanto as pessoas que eu acompanho nas redes sociais, quanto as pessoas que conviveram comigo, muito bailarino profissional meio que equilibrando o prato. Então uma hora ele precisa dançar bem, mas ao mesmo tempo ele tem que tratar a lesão e ele tem que parar. Então ele faz um tratamento intensivo para fazer aquele papel. Então eu acho muito complicado a gente precisar equilibrar prato para poder conseguir estar no palco. E aí, por eles terem esse tipo de vivência, eles acabam propagando esse tipo de discurso. Então eu vejo muito bailarino, grande bailarino, primeiro bailarino, falando assim, ah, então, né, porque eu tive que viver disso, eu tive que fazer essas coisas, criando essa imagem de que um bailarino de sucesso, ele precisa sofrer, ele precisa passar por várias cirurgias, quase como se ele fosse um mártir, aquela pessoa sofrida que, essa pessoa só fez sucesso porque ela passou por muita coisa ruim na vida. Mas, gente, não é bem assim. Às vezes dá a impressão de que o bailarino sente mais prazer em falar que tá sofrendo do que o prazer de estar no palco fazendo uma coisa que ele gosta. Vocês entendem? E aí entra um segundo ponto do post, que eu queria falar um pouquinho sobre a relação entre performance e arte. Porque o bailarino fala que a dança é uma das melhores formas de arte, porque o nosso corpo expressa o que o nosso coração está sentindo, a gente consegue conversar através do corpo. Só que tem também uma linha aí no meio. A gente está falando das questões dramatúrgicas ou a gente está falando das questões estéticas? Porque eu vejo muita gente aí mais preocupado se o panchê de Gisele tá 90 do que realmente a personagem ali, toda etérea, toda sofrida, aquela coisa de entrega mesmo, aquele aspecto todo de morte. Então eu me pergunto, o que o bailarino de agora quer da vida? Porque o que eu vejo ultimamente, principalmente nesses grandes festivais e tudo mais, é que o bailarino ele acaba preservando mais pelas questões plásticas
do que pelas questões interpretativas. Então eu vejo muita gente batendo palma porque a menina girou tripla pirueta e saiu da música, né? O que eu acho que eu fico mais enlouquecida do que aquela pessoa que fez aquela pirueta simples ou aquela pirueta dupla ali, bonitinha, cravada, e sorrindo, e sentindo o movimento, e trabalhando toda uma questão cênica. Você vê aquelas pessoas que dançam Raimundo assim, ó, com a cara de nada. Sendo que tem gente que às vezes as pernas não faz muito, mas aqui em cima entrega muito do personagem. Então, eu fico pensando até onde a arte é questão de interpretação de personagem ou a arte é a questão estética de colocar a perna na orelha. E foi justamente por isso que eu escolhi a imagem do Jorge Dom dançando o Bolero de Ravel. Isso também foi muito criticado, porque teve gente que virou pra mim e falou assim: ah, mas você falou no post que essa coreografia não tem tanta questão técnica. Só que assim, o que me chama a atenção quando eu vejo o Bolero de Ravel? E eu vou até colocar um trechinho aqui para vocês conhecerem, quem ainda não conhece essa obra-prima. Bolero de Ravel, ele é uma música que ela já vai de uma forma crescente, e o Béjart, ele também fez uma construção, um crescimento em volta da obra coreográfica dele, que não necessariamente exigia movimentos extremamente técnicos. O que eu digo assim, extremamente técnico, não tinha aquela perna na orelha, não tinha tripla pirueta, não tinha salto rasgado. Era muito mais a interpretação e a musicalidade trazendo o conjunto da obra. Então tem muitos momentos, por exemplo, que o próprio Jorge Dom, ele acaba não fazendo nada, gente, nada. É simplesmente uma mão passando, o holofote na mão dele, e aquilo vai fazendo um desenho coreográfico lindo, que tecnicamente não é nada, é uma mão, mas tem um sentimento, uma coisa que toda vez que eu assisto acaba me arrepiando. E não só o Jorge Dom, como também outras pessoas que acabaram dançando, Sylvie Guilhem, Maia Plisetskaya e outros grandes bailarinos fizeram as suas versões, mas o que eu às vezes percebo é que as pessoas de hoje em dia, elas olham muito mais se a perna da Sylvie Guilhem tá na orelha do que ela entregando a personagem, que é a proposta inicial de Béjart. Então tem muita gente que fala assim: nossa, Bolero é lindo, mas eu prefiro a versão da Sylvie. Ah, eu prefiro a versão de fulano, porque é tão legal quando ela salta toda rasgada. Então assim, eu particularmente fico pensando, o que vale mais a pena? A estética ou a entrega da personagem? E aí o último tópico que eu queria fazer vocês refletirem é também um dos tópicos principais de todo o sentido do meu trabalho, de todo o sentido deste canal, que é a relação da dança com o esporte. Eu já falei várias vezes para vocês de que a dança, ela é arte, mas existem alguns aspectos que a gente precisa olhar ela como esporte. Porque quando você pega, por exemplo, um próprio Bolero de Ravel, que tecnicamente ele não tem muita coisa, mas se você for assistir profundamente, existe ali um preparo, um fortalecimento maior da panturrilha para ele ficar fazendo aquele movimento dentro da música. E as pessoas acabam pensando mais no produto final do que da construção do processo. Só que para construir um produto final decente, a gente precisa levar em consideração como que está sendo feito o processo. E é dentro do processo que a gente precisa enxergar a dança como esporte. A dança como uma coisa que precisa de um cuidado, precisa de saúde, precisa de uma preparação para poder entregar um produto final bonito.
E é aí que eu sempre falo da importância da preparação física. Para você girar lá a tripla pirueta ali, linda, maravilhosa, sem aquela cara de espanto, sem aquela cara de medo, ou fazer um sauteval e aí não dar aquele tranco na aterrissagem, você precisa ter um suporte físico para aquilo. E é através da preparação física que você acaba desenvolvendo esses aspectos. Porque um corpo forte, um corpo eficiente, ele te faz dançar muito melhor, com muito mais vontade, com muito mais entrega da personagem, porque você está seguro do que você está fazendo. E quando você está seguro do que você faz, você consegue sentir a arte que os bailarinos tanto falam, que é tão importante dentro do palco. Que quando você entra no palco com medo daquela pirueta que você não conseguiu fazer direito, se você já entra machucado e aí você termina uma temporada já com aquela tendinitezinha, com aquela dorzinha no quadril, você até sente que você fez um bom trabalho, mas você fez um bom trabalho quase no grito, digamos assim, porque tinha que fazer, não porque você realmente estava preparado para aquilo. Então é muito mais sobre você ter um corpo pleno, um corpo preparado, que aí sim a gente pode trabalhar através do esporte, do que você simplesmente entregar e aí sentir aquela adrenalina e só aquela adrenalina e pronto, acabou. Dá pra gente fazer um trabalho bem feito, dá pra gente poder cuidar um pouco mais do nosso corpo, dá pra gente poder sentir arte sem precisar voltar lá naquele aspecto da sapatilha toda ensanguentada, das 5.000 cirurgias, porque eu passo horas na fisioterapia e fazendo massagem. Gente, isso não é um crédito legal, isso não é pra ser troféu. O troféu tem que ser um desempenho bonito, é um dançar bem, é um dançar seguro, é você ter uma carreira longa. E por que a relação com o esporte? Porque eu, particularmente, agora sim de cabeça, não consigo pensar em outra profissão que trabalha com o corpo tanto quanto os atletas. Então, se a gente não tirar como referência os atletas que vivem do corpo, que abusam do corpo e que ganham dinheiro com o corpo, por que que o bailarino não se baseia nessa ciência, nessas pessoas? É isso que não entra na minha cabeça e eu gostaria muito que entrasse na cabeça de vocês. Porque o atleta, na hora que ele vai para sua Olimpíada, para sua Copa do Mundo e etc., ele teve todo um ensaio para poder chegar na sua melhor performance. E ele teve todo um cuidado, toda uma base técnica, toda uma base do gesto específico para quando chegar no momento da competição, ele conseguir realizar a melhor forma dele, a melhor pontuação, o melhor gol, o melhor chute, o melhor salto, a melhor corrida, e ele sair seguro, e ele sair com o corpo preparado, e ele terminar aquela competição sem grandes danos, sem grandes problemas, sem grandes lesões. Então, na minha visão, a nossa única diferença em relação aos atletas é que o bailarino acaba se apresentando mais vezes, às vezes os atletas não tanto. O bailarino, ele tá ali pela arte, pela dramaturgia, pela entrega no teatro. O atleta, ele tá mais pela medalha, pelo recorde. Mas o tipo de trabalho é parecidíssimo, se não igual. Porque os dois vão terminar a competição, vão terminar o espetáculo com aquela sensação de dever cumprido, com aquela sensação de que fez o melhor que poderia, dentro das suas possibilidades, dentro de todo o esforço colocado, de todas aquelas horas de treino, de ensaio. Então, a entrega final é quase a mesma, só muda o ambiente. E sim, eu não vou mentir, quando eu dançava, eu queria ser aquela pessoa que colocava a perna na orelha, eu queria ser a pessoa que fazia vários giros, mas a gente precisa entender que cada pessoa tem um limite, cada pessoa tem as suas qualidades, tem as suas peculiaridades, e aí é dever do professor e do próprio artista, esportista, entender aonde que ele consegue se dedicar melhor. Porque aonde ele conseguir se dedicar melhor é aonde ele vai conseguir colocar mais amor, ele vai conseguir colocar mais dedicação, e aí automaticamente os resultados acabam aparecendo. Então é esse o recado que eu queria dar para vocês. Se você quer melhorar no balé, você precisa entender o porquê que você quer melhorar. Então, se você quiser melhorar o mais rápido possível no balé, você precisa entender verdadeiramente por que você quer isso. Se é pelo seu ego, se é pela estética, ou se simplesmente você quer dançar com mais prazer. Então, não busque apenas a fórmula mágica para melhorar a sua dança. Busque o que é melhor para você. Porque a arte vem e a arte acaba te curando, te salvando e te proporcionando muito prazer.
E depois desse momento tão coraçãozinho, tão amor, eu queria pedir pra vocês, né, deixar o like aqui nesse vídeo, comentar o que vocês acharam. Quem quiser ir lá no meu perfil, lá no Instagram, dá uma olhadinha também no texto, o link vai estar aqui embaixo, vocês podem acessar. Pedir pra vocês se inscreverem aqui no canal, né, já que toda semana a gente tem um conteúdo novo. E agradecer você que ficou até o fim, pra você que quer melhorar o balé, mas que acima de tudo você quer ter um corpo eficiente, um corpo que funcione, um corpo que você esteja feliz com ele dançando, certo? Então é isso, pessoal. Um beijo e até o próximo vídeo.